Oi, meu nome é Vinícius Laen, da Clínica Vena. Eu sou médico cooperado da Unimed Nordeste. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre aneurisma de aorta abdominal. O aneurisma de aorta abdominal é a dilatação da aorta na altura do abdômen, mais ou menos na altura do umbigo. A maior artéria do corpo, ela se dilata. Quando ela chega a mais de 50% do tamanho normal da aorta, a gente começa a chamar ela de aneurisma. O grande risco do aneurisma é essa aorta se dilatar a ponto de romper. A ruptura do aneurisma de aorta abdominal tem uma mortalidade superior a 90%. Atenção aos fatores de risco. Os principais fatores de risco são idade avançada, pressão arterial elevada, sexo masculino, que é até 6 vezes mais comum do que nas mulheres, e história familiar. Aneurisma de aorta abdominal é uma doença que passa de pai para filho. O problema do aneurisma de aorta abdominal é que muito poucas vezes ele é sintomático. A maioria dos pacientes não apresenta sintoma nenhum até romper. Pacientes com história na família de aneurisma de aorta abdominal e dores fortes no abdômen podem estar apresentando sintomatologia de um aneurisma roto, que a mortalidade aumenta bastante. Portanto, a gente deve procurar esse aneurisma antes. Atualmente, a mortalidade do aneurisma de aorta abdominal tem diminuído graças ao rastreamento ativo. Então, todas as pessoas, homens e mulheres, aos 65 anos de idade, devem realizar uma ecografia de abdômen total, buscando a presença de aneurisma de aorta abdominal. Pessoas com fatores de risco, como história familiar, fazem esse rastreio até 10 anos antes, aos 55 anos. Então, o aneurisma de aorta abdominal é uma doença que passa de pai para filho, principalmente, e que deve ser procurada. A identificação precoce do aneurisma leva ao tratamento mais seguro, com chance de sobrevida maior. Existem duas formas de tratar o aneurisma de aorta abdominal. A cirurgia aberta, que com uma laparotomia o cirurgião vascular troca a aorta por uma prótese sintética, ou, mais recentemente, a cirurgia endovascular. Com a cirurgia endovascular, existe a exclusão do saco aneurismático, a diminuição da pressão dentro da parte doente da aorta e, com isso, o aneurisma para de crescer, não levando à sua ruptura. Por ser uma doença que gera muito poucos sintomas, é importante que todo médico conheça a presença do aneurisma de aorta, a existência de hereditariedade e os principais fatores de risco. Aqui a gente pode perceber a animação na altura do abdômen de uma aorta normal, mostrando os rins lá em cima, as artérias renais e agora o aparecimento de um aneurisma de aorta abdominal. O aneurisma de aorta abdominal, então, é a dilatação de uma aorta normal, tornando a parede mais frágil e mais suscetível à ruptura. Aqui, o cirurgião vascular, então, coloca por uma incisão na virilha um pequeno fio guia, que é acessado toda a aorta, e colocado uma endoprótese. A endoprótese é um material sintético que entra fechado e se expande dentro do corpo com o objetivo de excluir esse material amarelo que vocês veem, que é a parede mais fragilizada da aorta. Mostrando no vídeo, vocês podem ver a colocação abaixo das artérias renais dessa prótese. É realizada a cateterização contralateral pela outra ilíaca, onde o cirurgião sobe ao segundo dispositivo de prótese. Lá em cima a prótese foi fixada, uma fixação ativa acima das artérias renais, evitando que essa prótese faça migração, e então é colocada a prótese contralateral, realizando a exclusão completa do aneurisma. É realizado o selamento entre essas conexões, o selamento distal, para que não haja vazamentos para dentro desse saco. Então é disparada a primeira parte do dispositivo completamente. Um balão é inflado no interior da endoprótese para que ocorra o selamento entre a endoprótese e a parede da artéria sadia. Com isso, toda a artéria doente é excluída e o sangue flui completamente por dentro da endoprótese, fazendo com que baixe a pressão do saco aneurismático e esse aneurisma não venha a romper no futuro.